Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, aqui no Visão Geral, cada dia tratamos de um assunto importante e diferente. Tudo isso fazendo com que personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade passem por aqui. Hoje, com muita alegria e orgulho, nós vamos entrevistar aqui o Dr. Miguel Najib, advogado, procurador do Estado de São Paulo. E olha, o assunto hoje é o movimento da escola sem partido. Polêmico? Claro que é polêmico. E por isso que nós trouxemos aqui o Dr. Miguel Najib para a gente conversar. Primeiro, quero dizer, doutor, da minha satisfação, alegria e da honra de recebê-lo aqui no nosso Visão Geral. Obrigado, Alberto. É uma honra para mim também. Eu tenho acompanhado muita coisa do Dr. Najib. Aliás, quando a gente fala no coloquial, é doutor Miguel ou doutor Najib? Pode chamar de Miguel. Miguel. E tira o Muito doutor. Bem. E tira o doutor. Não, o doutor fica, que isso, imagina. Aliás, a descendência é libanesa. Libanesa, exatamente. Como você, né? Como eu, exatamente. Eu sou daquela época que dizia-se que quando o libanês vinha ao Brasil, ele era turco. Depois ele virava sírio, depois libanês, né? Depois libanês, tá certo? Me lembro disso. Então, tá muito bom. Doutor Miguel Francisco Urbano Najib, advogado, procurador do Estado de São Paulo e fundador do movimento Escola Sem Partido. A gente tem acompanhado muito, a gente tem ouvido falar muito. Em Campinas, sobretudo, não é? Com o vereador Santini, que já esteve aqui falando sobre esse assunto. E a gente vai agora, exatamente porque o doutor Miguel é o precursor, ele é o idealizador do movimento, entender efetivamente como funciona, qual é o objetivo. E eu começo perguntando, o que vem a ser Escola Sem Partido? Bem, inicialmente o Escola Sem Partido foi um movimento que surgiu em 2004, ou seja, já temos bastante estrada aí, como reação a duas práticas ilegais que se disseminaram por todo o sistema de ensino. De um lado, o uso político e partidário das salas de aula, e de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Então, o movimento surgiu, repito, como reação a essas duas práticas. Uma iniciativa de pais, estudantes e professores que perceberam que a máquina do Estado, o sistema educacional, estava sendo usado com finalidades ilegais, inconstitucionais. Então, aí surgiu o Escola Sem Partido para, sobretudo, documentar a existência desses abusos. E doutor Miguel, Escola Sem Partido é sobre os mais diferentes ângulos, né? Religioso, político, sob o ponto de vista da ideologia de sexo, enfim, é tudo abrangente. Exatamente. Ele compreende, eu quando falei em condutas abusivas, elas, em geral, essas condutas se situam no plano da política partidária, da ideologia e também da moral sexual, que vem sendo usurpada, como eu disse, que é um direito dos pais, mas que está sendo usurpado por professores, militantes e ativistas dentro da sala de aula. Então, de que maneira o movimento Escola Sem Partido combate essas práticas ilegais? Por meio de uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com os 6 deveres do professor. Deveres que já existem, mas que estão sendo desrespeitados pelos professores, por uma parte dos professores, não são todos, evidentemente, mas que estão sendo violados pelos professores dentro das salas de aula. Por exemplo, o direito do estudante de não ser doutrinado pelos seus professores. O projeto diz, no primeiro dever do professor, que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões e concepções políticas, ideológicas, religiosas, morais e partidárias. Entendi. Bom, o senhor falou de 6 deveres, é isso? São 6 deveres. São 6 deveres? Nós temos na cabeça aí os 6 deveres? Sim, não é difícil lembrar. O segundo dever do professor, não favorecer nem prejudicar ou constranger os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais ou da falta delas. O estudante tem o direito de pensar diferente do professor sem sofrer com isso nenhuma punição. Terceiro, o dever de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Também está lá no nosso cartaz. O professor tem o dever de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões a respeito daquela matéria. Sim. Quarto dever do professor, respeitar o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nesta parte, o projeto repete o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado
internacional assinado pelo Brasil, que tem força de lei no Brasil, e que diz o seguinte: os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Faltando mais dois. O último, sexto dever do professor: não permitir que as práticas, que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Muito bem. Bom, primeiro que eu queria saber, como que o doutor Miguel Najib passou a ser ele o grande idealizador, o precursor? Isso aí, o doutor foi procurado por familiares ou, de repente, teve alguma coisa na própria família que o motivou? Bem, eu, na verdade, sempre acompanhei, eu tenho 4 filhos, e sempre acompanhei de perto a educação deles. E eu percebia que as crianças, tal como eu mesmo havia sido, estavam passando pela situação de vítimas de professores que abusavam do seu poder em sala de aula para tentar fazer a cabeça dos alunos. Num sentido ou no outro, mas sempre tentando direcionar as opiniões dos alunos num determinado, de acordo com os seus pontos de vista políticos e ideológicos. Até que um dia minha filha, mais nova, que na época tinha 14 anos de idade, isso foi em 2003. Ela chegou em casa dizendo que o seu professor de história, a quem eu já conhecia, porque tinha sido professor de um outro filho meu, portanto não era novidade para mim, esse professor havia comparado Che Guevara, o guerrilheiro comunista, a São Francisco de Assis, um dos santos mais amados da Igreja Católica. Né? Eu sou católico, achei aquilo um disparate, achei aquilo fim da picada. E eu redigi uma carta aberta a esse professor e fui até o estacionamento da escola entregar uma carta para cada pai que chegava para deixar seu filho ali. Era uma escola particular em Brasília. E a reação a essa minha iniciativa foi a mais inesperada. Né? Em vez da escola reconhecer o erro, etc., e tentar acomodar a situação e chamar a atenção do professor, não. A escola se posicionou, negou que que minha filha tivesse dito a verdade. Em primeiro lugar, colocou em dúvida a afirmação da minha filha, o relato da minha filha. Os alunos ficaram inteiramente do lado do professor, quer dizer, contra aquela pessoa que estava tentando mostrar uma conduta abusiva por parte do professor. O problema é que o estudante, ele não reconhece essas práticas, Alberto, como sendo práticas abusivas. Ele está acostumado a esse tipo de comportamento por parte dos seus professores. Porque se tornou, como eu disse, uma conduta naturalizada essa história de fazer doutrinação em sala de aula. É isso que eu ia falar, é doutrinação ideológica que se chama, né? O que se fala. A gente chama de doutrinação. O que é doutrinação? Juridicamente falando, a doutrinação é o abuso da liberdade de ensinar, que está garantida pela Constituição a todos os professores, em prejuízo da liberdade de aprender do estudante. Ou seja, é um abuso de direito. O professor tem o direito de manifestar os seus pontos de vista? Tem. O que ele não pode fazer é tentar impor os seus pontos de vista aos seus alunos. Perfeito. Impor de maneira direta ou indireta. Eu tenho acompanhado suas andanças, eu tenho acompanhado algumas de suas palestras, inclusive entrevistas em vários órgãos de comunicação. Eu acho muito interessante quando você diz, por exemplo, eu aqui, no Visão Geral, eu posso de repente expor com determinada contundência um ponto de vista, porque eu dou a prerrogativa do telespectador de mudar de canal. Perfeito. Ele pode assistir a outro programa, não me assistir, tá certo? Agora, na sala de aula, o aluno não pode falar, professor, dá licença que eu vou sair que não quero ouvir isso. Exatamente, essa é a grande diferença. Eu chamo isso de o flagelo da educação brasileira é a confusão entre liberdade de ensinar, que está garantida pela Constituição aos professores, e liberdade de expressão. Uma pessoa que se dirige a uma audiência cativa, como é o conjunto dos alunos em sala de aula, não tem liberdade de expressão. Não pode ter, porque se ele tiver liberdade de expressão, a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos, que são obrigados a escutar o discurso do professor, será a letra morta. E aí nós teremos um conflito entre liberdades constitucionais. A liberdade de expressão, que o professor supostamente poderia exercer em sala de aula, e a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Basta pensar, Alberto, num professor evangélico ou católico, que se aproveitasse da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para fazer catequese. Entendi. Agora, se ele tivesse liberdade de expressão, ele poderia fazer isso. Pois é, mas ainda nessa linha, doutor Miguel, por exemplo, isso aí é válido para escola pública e escola particular. Sim, sem dúvida alguma. O projeto se aplica tanto às escolas públicas como às particulares. Muito bem. Mas, por exemplo, se alguém vai estudar num colégio que está lá, colégio católico, tal, colégio evangélico, tal, evangelista, tal.
E aí, como é que faz? Porque, claro que eles vão, na questão religiosa, colocar os preceitos e conceitos da religião a que rege o colégio. E isso é fundamental. O projeto assegura, a nossa proposta assegura inteiramente a liberdade contratual das escolas particulares e das famílias de estabelecerem de comum acordo que valores religiosos e morais podem ser transmitidos aos alunos. O artigo 5º do nosso projeto diz o seguinte: as escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologia específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais então, ou responsáveis pelos estudantes. É assegurado esse direito. Está inteiramente preservada a liberdade. Por quê? Porque os pais escolhem livremente, quando podem pagar, eles escolhem livremente as escolas onde querem que seus filhos estudem. E neste momento, ao fazer um contrato com essas escolas, eles compartilham o seu direito, não é? A que seus filhos recebam aquela determinada educação religiosa ou moral. Então, tá garantido. Certa feita, quando eu era garoto, doutor Miguel, e isso me dava muito prazer, eu adorava acompanhar sessão de júri. Era uma coisa, adorava. Tribunal do Júri era uma coisa assim que me fascinava. E eu, como é público, né, eu sempre acompanhava. E certa feita, não me recordo se o promotor ou se o advogado de defesa, ele erguia a Bíblia e dizia: se todos seguissem a Bíblia, não necessitaríamos de Código Penal. Agora eu pergunto ao doutor Miguel, se todos seguissem a nossa Constituição, ainda assim nós precisaríamos da escola sem partido? Evidentemente não. Se a lei fosse respeitada, se a Constituição fosse respeitada dentro da sala de aula, eu digo no segredo da sala de aula, não seria necessário o nosso projeto. O problema é que ela não vem sendo respeitada. Infelizmente, como eu disse no princípio, essas práticas abusivas, ilegais, se disseminaram por todo o sistema educacional, não é? Foi feita em 2008 uma pesquisa pelo Instituto Census. Ouviu mais de 3.000 estudantes, pais e professores. E essa pesquisa perguntou aos professores se, na opinião deles, o seu discurso em sala de aula seria politicamente engajado. E 80% dos professores responderam que sim. Eles reconheceram que o seu discurso em sala de aula era politicamente engajado. Então, essa pesquisa mostrou uma realidade, na verdade, ela deu números a uma realidade que era conhecida por experiência própria, por todas aquelas pessoas que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 30 ou 40 anos. Aliás, essa semana, o senhor esteve em Campinas na segunda-feira e teve um debate na Câmara falando sobre esse movimento. Como é que foi? Foi muito bom. Eu acho que foi um debate bastante esclarecedor para as pessoas que estavam lá. Eu só lamento que os adversários do Escola Sem Partido não tenham comparecido. Por exemplo, a vereadora Mariana Conte, que ela tem se destacado aí nas críticas à Escola Sem Partido, mas quando foi para ouvir o outro lado, obviamente ela acabou não aparecendo. Não estava presente. A própria secretária de Educação, lamentavelmente, não foi. Ela, que também se manifestou contrariamente à Escola Sem Partido, ela tinha a oportunidade de manifestar seus pontos de vista e ser contraditada, não é? na audiência, no debate público de hoje, ela também não compareceu. Isso é muito frustrante. Doutor Miguel, me perdoe a ignorância. Como é que funciona, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido? Para que isso aí se torne lei, para que isso, de repente, seja apresentado na Câmara dos Deputados, tem que ter um deputado para colocar esse assunto em pauta. Perfeitamente. Legislar sobre esta matéria é competência comum da União, Congresso Nacional, dos estados, Assembleias Legislativas e dos municípios, câmaras municipais, câmaras de vereadores. É por isso que o nosso projeto ele está sendo apresentado simultaneamente em diversas casas legislativas, inclusive no Congresso Nacional. Então, amanhã, por exemplo, é muito interessante porque o Movimento Brasil Livre, o MBL, está fazendo uma caravana para o Congresso Nacional para entregar 20 mil, 40 mil assinaturas, não me lembro bem o número agora, pela aprovação do projeto Escola Sem Partido, que já está tramitando na Câmara dos Deputados, né, e foi criada uma comissão especial para tratar desse assunto. E eu acredito que ele vai passar, pelo menos, na Câmara. Não sei no Senado como é que vai ser. E como o senhor disse há pouco, uma vez aprovado, isso vem de cima para baixo e o Estado, o município, enfim, todos vão seguir a mesma regra. Cada ente federado, município, Estado e União, pode legislar para o seu próprio sistema de ensino. Então, por exemplo, aqui em Campinas, existe um projeto de lei tramitando na Câmara. Se este projeto passar, ele vai valer, a lei vai ser aplicável às escolas pertencentes ao sistema municipal de ensino.
Da mesma forma, se passar na Assembleia Legislativa, será aplicável às escolas pertencentes ao sistema estadual de ensino. Mas se passar no Congresso Nacional, ele vai valer para todo o país. Ah, entendi. Doutor, e sobre ideologia de gênero? O que pensa o senhor? Olha, eu sou contra, evidentemente, a promoção de qualquer ideologia dentro das escolas. Mas eu acho que a ciência tem que ser debatida. O que é que o nosso projeto prevê a respeito das questões de gênero? O artigo 2º do projeto estabelece o seguinte. Doutor, tá armado? Aqui, tá lá, exatamente. Aí, tem que estar o artigo 2º do projeto, do anteprojeto de lei, estabelece o seguinte. O poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Qualquer tema, seja ele qual for, pode ser abordado, estudado, ensinado dentro de uma escola. Sim. O projeto Escola Sem Partido não interdita o ensino científico de nenhuma questão, inclusive das questões de gênero. Mas este ensino tem que ser científico, ele não pode ser dogmático. Dogmáticas são as religiões. Sim. Não é verdade? Ciência não pode ser dogmática. Claro. Então, se vai tratar de questão de gênero, tem que mostrar os diversos enfoques, as diversas perspectivas conflitantes a respeito dessa matéria. E o estudante tem o direito de conhecer o outro lado das questões. Então, o outro lado da controvérsia, e não apenas ficar refém da opinião ou de um ponto de vista que seja o ponto de vista do professor. E como é que tem sido o feedback dos professores? Como é que os professores estão vendo isso? Eu tenho uma opinião muito própria e a caráter para esse assunto, que eu acho que isso minimiza a responsabilidade do professor. Com certeza. Eu acho extremamente interessante. Olha, temos esse lado e esse lado. Vocês escolhem. Acho que minimiza. Com certeza, com certeza. Eu acho que o projeto, ele serve, em primeiro lugar, como um apelo à consciência moral do professor, né? O professor que seja intelectualmente honesto e que tenha a sua sensibilidade moral, ao ler os deveres do professor, ele chegará fatalmente à conclusão de que aqueles deveres existem, que aquilo é um código de ética do magistério. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acontece que alguns professores se habituaram de tal forma a fazer propaganda político-partidária, a militar em sala de aula, que esses professores estão reagindo de maneira absolutamente raivosa contra o projeto Escola Sem Partido. É por isso que a gente vê, por exemplo, em câmaras municipais, quando existe uma audiência pública, vai lá o pessoal do sindicato, etc. Por que o pessoal do sindicato vai lá? Porque esses sindicatos são controlados pelos partidos que estão lucrando com a doutrinação nas escolas. Eles tiram partido mesmo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você forma uma militância a favor de um determinado partido, você está ganhando. Você está construindo um eleitorado para as suas políticas, entendeu? Doutor Miguel, assim como o senhor, eu estudei no século passado, tá certo? E claro que muita coisa mudou, muita coisa vem mudando e a gente tem que se adaptar, evidentemente, né? Quando as pessoas falam que o tempo voa, tudo bem, até o tempo voa, mas a gente tem que ser o grande piloto ali para acompanhar. Mas não tinha nada disso, né? Quando nós estudamos, a gente absorvia tudo. E isso nos trouxe, de repente, algumas consequências. Hoje é possível verificar consequências até nefastas do estudo e da forma com que fomos educados no século passado? Olha, a doutrinação deixa marcas diferentes na vida das pessoas, né? Eu mesmo tive que reelaborar muita coisa, né, depois de adulto, né? Eu fui fortemente influenciado por professores militantes que já na década de 80 estavam plenamente em atividade, né? E eu acho que é um pouco difícil de você estabelecer uma regra geral para esse tipo de coisa. Há indivíduos que são, digamos assim, mais aferrados a ideias que são adquiridas durante a adolescência, né? Às vezes o grupo de amigos se forma nessa fase da vida. As relações humanas de fidelidade, de lealdade, se constroem a partir da adolescência. Depois, às vezes, é muito difícil para um indivíduo ele se desvencilhar dessas crenças que foram inoculadas, que entraram na sua alma nessa fase da vida. Então, em muitos casos, a doutrinação, esse trabalho de lavagem cerebral, que a gente pode dizer assim, ele pode durar muitos e muitos anos.
E uma escola, por exemplo, que tenha aula de música e que, de repente, só ensine música erudita, instrumental, também não está certo dentro dessa nova visão do movimento sem partido, porque aí teria que se estudar os vários gêneros de música. Bem, eu acho o ideal é que o estudante conheça a realidade da maneira mais abrangente possível, né? O estudante não pode ficar refém, como eu disse, do ponto de vista de um professor. Agora, com relação ao ensino de música, por exemplo, eu acho que um professor, eu não vejo doutrinação nisso, pode ser que eu esteja até enganado. Sei. Eu não vejo assim um caráter, mas eu acho que é um prejuízo para o aluno não conhecer outros gêneros musicais, né? E ficar apenas refém, como eu disse, do gosto do professor. Uma outra coisa aqui, nós falamos há pouco que se todos seguissem a Constituição, talvez não houvesse a necessidade do movimento sem partido. O que é que vai nos garantir que com o movimento sem partido a regra vai ser seguida mesmo? Como eu disse, o projeto ele torna obrigatória a fixação de um cartaz nas salas de aula. Um cartaz com os deveres do professor. A presença desse cartaz na sala de aula vai trazer a seguinte realidade para aquele ambiente. O professor saberá que os seus alunos sabem que aqueles deveres existem. Isto vai provocar uma mudança, em primeiro lugar, sobre o próprio professor. O professor, ao tomar conhecimento desses deveres do professor, desse, como eu disse, o código de ética do magistério, que muitos professores, infelizmente, não conhecem, a maior parte dos professores vai respeitar esses deveres. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai respeitar. Aqueles que não respeitarem os deveres do professor, previstos no projeto que eu acabei de ler aqui, eles estarão expostos a um risco muito grande. Ao risco de sofrer uma denúncia por parte de um daqueles alunos que se sinta lesado pelo discurso do professor. Digamos, um aluno evangélico que tenha sido vítima de discriminação por parte de um professor ateu. Entendi. Este aluno, sabendo que o professor não tem o direito de discriminá-lo em função das suas crenças, ele vai saber o que fazer se ele conhecer o seu direito. E haverá imagino, uma fiscalização grande e as sanções que serão aplicadas às pessoas que não seguirem. Claro que isso é algo que será sempre estudado depois, ainda não tem nada previsto dentro do próprio. Não, o projeto, eu não me lembro se o projeto de lei estadual prevê isso, e o federal, e o municipal, mas se eu não me engano, o projeto federal prevê que as denúncias sejam encaminhadas sob anonimato. Isso é importante porque o estudante, se ele não estiver protegido pelo anonimato, ele não vai denunciar. Claro. Ele não vai falar nada, porque ele tem receio de sofrer alguma retaliação por parte não apenas do professor, mas dos próprios alunos dentro da sala de aula. Então, é uma conduta arriscada para um estudante se indispor com um professor no curso do ano letivo. E professor, desculpa, doutor, os professores, infelizmente, não são reconhecidos no Brasil, ao menos pelo ponto de vista financeiro, de remuneração, né? Pode até, imagino que seja de outra forma, mas hoje, financeiramente, eles não ganham bem, a gente sabe disso. Não que isso seja natural, mas por vezes a gente até releva o fato, de repente, de alguém estar insatisfeito trabalhando. O movimento tem nada com isso. Quem não estiver satisfeito, que não trabalhe. Mas não é um tanto difícil se implantar algo quando você depende muito daquela pessoa, vocês dependem muito do professor. Se o professor tiver, ou a maioria estiver insatisfeita, não fica um pouco mais difícil a implantação? Olha, a implantação propriamente não, porque ela consiste basicamente em colocar um cartaz dentro da sala de aula. A questão é saber se este cartaz terá a eficácia que dele se espera, né? Se ele vai, de fato, inibir essas práticas ilícitas. Eu aposto que vai. Eu aposto que vai. Acho que os professores, eu repito, a maior parte dos professores vai concordar, ao conhecer o projeto Escola Sem Partido, vai concordar que os deveres do professor já existem. Eles não estão sendo criados pelo projeto Escola Sem Partido. Aliás, eu quero deixar claro, o projeto Escola Sem Partido não cria para os professores nenhuma obrigação que eles já não tenham. Todas as obrigações previstas no projeto, os professores já têm. Já tem. Só que muitas vezes não sabem disso. Ou, influenciados pelo exemplo dos seus próprios professores, quando eles eram alunos,
eles acabam repetindo aquelas condutas ilegais em sala de aula. E eu acredito que a maior parte dos professores vai entender que aqueles deveres existem e vai respeitar espontaneamente. Embora de maneira, assim, muito superficial, a gente pode falar, e acho que eu posso depreender dessa nossa entrevista, que por vezes o professor, ao colocar uma forma de pensamento ou impor um determinado pensamento ou ponto de vista, nem sempre aquilo brota exclusivamente do ponto de vista dele. Por vezes ele está sendo assessorado e respaldado por algum partido. É claro que existe uma afinidade. O professor militante, ele milita em favor de um determinado partido ou de uma determinada organização, por exemplo, o movimento LGBT, né? Uma organização que hoje em dia está com as portas abertas dentro das escolas, e há muitos militantes e simpatizantes desse movimento LGBT que usam as salas de aula para promover a agenda desse movimento. Isso, obviamente, viola o direito dos pais sobre a educação moral dos seus filhos, sem né? dúvida, sem dúvida. Então, em geral, essa militância, um militante é militante de alguma organização. Essa organização é que se beneficia da doutrinação. E há determinadas faculdades, aqui eu me reservo no direito de não citar nenhuma delas, mas há faculdades e claro, também algumas escolas, onde, pelo próprio desenvolvimento do dia a dia, e nós temos muitas informações de que naquela faculdade tem muitos professores ligados ao partido tal. Então, realmente fica um pouco mais difícil que as coisas sejam feitas de maneira mais democrática. Isso vem desde o início, desde do ensino fundamental, ou existe uma separação mais para cursos universitários, mais para o ensino médio? Como é que é? Desde o começo? A doutrinação hoje, que ela vamos dizer assim, promovida por simpatizantes do partido tal, não vamos mencionar o partido, mas acho que todo mundo mais ou menos sabe de quem a gente está falando, de que partido a gente está falando. Ela começa no ensino, na educação infantil. Ela começa na educação. Nós temos evidências, provas cabais disso. Sobretudo em matéria de ideologia de gênero. Sobretudo em matéria de ideologia de gênero. As crianças estão sendo vítimas de lavagem cerebral, de manipulação psicológica na educação infantil. Meninos sendo constrangidos a usar roupa de meninas, a brincar de boneca, a pintar a unha, a passar batom. Isso está acontecendo. É chocante, mas está acontecendo. Então, começa... O movimento tem todas essas provas disso? Toneladas de provas. Toneladas de provas de que isso está acontecendo. São coisas que vazam do segredo da sala de aula. Depoimentos de crianças de 5 anos de idade contando, narrando para os pais. Olha que a professora disse que menino pode namorar com menina. Perdão, que menino pode namorar com menino. Que menino pode usar saia. Quer dizer, tentando efetivamente fazer lavagem cerebral numa criança de 5 anos de idade. É triste, né? É muito triste. Nada contra a preferência das pessoas. Não, é disso que se trata, é claro. Mas sou contra o incentivo, né? Aí é uma outra coisa. Aqui em Campinas tem o vereador Santini como um grande aliado, né? Exatamente. Eu gosto muito de Santini, viu? Estando com ele, leve um abraço ao vereador Santini. Doutor Miguel, quem é contra o movimento? É contra individualmente ou há movimentos contra o movimento? Certamente, existem vários movimentos contra o movimento Escola Sem Partido, sobretudo contra o projeto Escola Sem Partido. Os partidos de esquerda, que se beneficiam da doutrinação em sala de aula, que usam a escola para fazer militância político-partidária. Os sindicatos controlados por esses partidos de esquerda. Também são contra. Contra a Escola Sem Partido. O establishment educacional, né? A secretária de Educação do município de Campinas é contra o Escola Sem Partido. Então, todo o establishment educacional que foi forjado de acordo com essa mentalidade, a mentalidade de que a escola deve ser transformadora, que a escola deve mudar o mundo, entendeu? Todo esse pessoal está com medo do projeto Escola Sem Partido, que o projeto Escola Sem Partido quer que a escola respeite a liberdade do estudante. O Escola Sem Partido deseja que os professores transmitam o conteúdo da sua disciplina sem tentar fazer a cabeça do aluno para ele transformar o mundo nesse ou naquele sentido. Até porque não dá para transformar o mundo se você não sabe como o mundo funciona. A escola serve para mostrar aos alunos de que maneira o mundo funciona. A geometria, a química, a biologia, a matemática, a língua portuguesa, as leis. É assim que o mundo funciona. Teoricamente, a escola ensina, a família educa, Família educa, a escola ensina.
Exatamente isso. Nós precisamos proteger o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Até porque, imagine uma coisa, os pais transmitem um determinado ensinamento moral para os seus filhos em casa. Aí o menino vai para a escola e o professor desconstrói todo esse ensinamento para colocar outra coisa no lugar. O que sobra? O que vai ser da cabeça dos alunos se os professores tiverem o direito de fazer isso? Embora a gente tem que reverenciar, até outro dia foi o dia do professor aqui, embora a gente tem que reverenciar muitos professores que ajudam muitas crianças. Vejo assim, como crianças, por exemplo, quando estão no carro, e às vezes o pai vai fazer alguma coisa no carro, a criança fala, não, papai, não faz assim que não pode, é perigoso, papai. Há muitos professores que a gente tem aqui que realmente tirar o chapéu, mas reconheço que a criança, a partir do momento que está se formando a própria personalidade, a educação efetiva, que ela está aberta a receber todos os ensinamentos, aí é que mora o perigo, né? Claro, é porque é uma esponja. Sim. A criança, o cérebro do estudante, absorve tudo com enorme... Por isso que a criança aprende muito mais rápido do que nós, né? Mas isso também fragiliza ainda mais o estudante, porque ele não tem ferramentas para fazer uma análise crítica daquele conteúdo que está sendo empurrado goela abaixo naquele aluno. Então, é por isso que tanto a Constituição Federal, como o Tratado, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dá aos pais o direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, né? Em benefício de quem? Dos próprios filhos, das próprias crianças. Doutor, que países a gente pode citar que tem essa linha de conduta? Olha, muitos países passam pelo problema que o Brasil está passando hoje. Eu não conheço nenhum caso onde o problema esteja tão grave como no Brasil, né? Mas eu sei que nos Estados Unidos existe um problema sério de doutrinação. Na Europa existe um problema sério de doutrinação. Por exemplo, na Itália, se eu não me engano, em 2002, houve um senador propôs uma CPI do livro didático para justamente investigar a questão do viés ideológico do livro didático. Então, esse problema está presente na legislação, na realidade educativa de muitos países. Agora, a solução que nós estamos dando para esse problema, que é simplesmente a solução de botar um cartazinho na sala de aula, com 6 deveres do professor, eu desconheço, eu não sei de nenhum país que esteja tentando atacar esse problema, que é um problema grave, por meio da cidadania. Agora, esses 6 deveres estão previstos na Constituição? Não com essas mesmas palavras. Não das mesmas. Por exemplo, a Constituição diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, qual é a consequência que isso tem para o estudante em sala de aula? Bom, se a liberdade de consciência e de crença é inviolável, como está escrito na Constituição, um professor não pode abusar da presença obrigatória, audiência cativa do aluno para promover as suas próprias crenças, por exemplo. Sim. Porque ele estará violando a liberdade de consciência. Então, os deveres do professor decorrem da Constituição. Agora, sob o ponto de vista legal, como é que está o andamento disso? Já está pronto para entrar? Que deputado que vai encabeçar? Como é que está isso aí? Olha, na Câmara dos Deputados foi criada uma comissão especial para se pronunciar sobre o projeto Escola Sem Partido. E foram realizadas dezenas de audiências públicas já, faltam algumas ainda que vão ocorrer, e o relatório está sendo elaborado por um deputado aqui de São Paulo, o deputado Flavinho, do PSB. E ele, na última reunião da comissão, ele disse que provavelmente apresentaria o relatório agora no mês de novembro, então, se pronunciando sobre a proposta que está lá posta na Câmara para ser examinada. Muito bem. Com tanto partido que a gente tem no Brasil, né? Coisa de 35, isso vai mudar agora, né? Vai mudar um pouquinho, mas eu acho que a reforma política não poderia se restringir apenas e tão somente a pequenos detalhes que foram colocados. Mas com tanto partidos que a gente tem aqui, falar em escola sem partido, de repente a gente poderia transferir isso para o Brasil, né? O Brasil pode ser um país sem partido, né? Todos pensando da mesma forma, né? Eu não discordo. Eu acho que o pluralismo político, aliás, está previsto na Constituição. Mas não precisa ser 35, é exagero. 35 precisa haver uma redução e tal. Né? Claro, a gente fala pensar da mesma forma, é absurdo, porque a gente tem que ter a democracia, essa coisa toda. Mas 35 é muito, né? Não, é um exagero. Agora é interessante pelo seguinte, a política partidária, a politicagem envenena a escola. Ela divide as pessoas. As salas de professores estão se tornando locais de conflitos entre professores que têm pontos de vista político-partidário diferentes.
Isso envenena não só a relação entre professores, como a relação entre estudantes. É muito negativo que a escola se partidarize. Muito negativo. A política tem que ser estudada. Evidentemente seria, eu sempre digo, seria impossível ensinar história, por exemplo, sem falar de política. Mas não política, não essa política partidária, não a politicagem, entendeu? De um fato que mal acabou de acontecer e que o professor já leva para dentro da sala de aula. Como muitas vezes eu falo, porque eu milito no esporte há muitos anos, como muitas vezes eu falo para as pessoas que comigo não trabalham, por vezes é muito importante nós nos limitarmos à informação. Não precisa se preocupar com a repercussão e nem você repercutir. Limite-se um pouquinho a informação, como a própria história. Por vezes é importante você informar a história, mas não formar opinião a respeito da história dúvida. E passar para as pessoas. Nós colocamos ali o site, é esse mesmo, professor? Esta é a página do nosso projeto de lei, né? É o programa Escola Sem Partido. Existe também a página do Movimento Escola Sem Partido, onde estão uma grande parte das provas que nós temos recolhido nos últimos anos, nos últimos 10 anos, sobre o problema da doutrinação nas escolas. O nome da página é escolasempartido.org. E tem a nossa página no Facebook também, onde tem muita informação sobre esse assunto. Que é Facebook Escola Sem Partido Oficial. Escola Sem Partido Oficial. Muito bem. O doutor continua trabalhando como advogado? Sim, como procurador do Estado. Como procurador do Estado, Exato. Muito bem. Política, sim, cargo eletivo não lhe passa pela cabeça? Neste momento, não. Eu acho muito difícil até que eu conseguisse me eleger a alguma coisa. Você com certeza. Mas não, poderia, claro, mas teria que ter muito uma luta, difícil, luta muito grande. Muito né? Improvável, mas eu estou muito feliz fazendo esse trabalho. Doutor Miguel Najib, muito obrigado aqui Foi um prazer, Alberto. Pelos seus esclarecimentos. Faltou perguntar alguma coisa? Eu acho que foi bastante abrangente a sua entrevista. Que bom, fico feliz. Seja muito bem-vindo sempre aqui a Campinas, sempre aqui na Rede Família de Televisão e que você tenha sucesso e que as coisas se ajustem, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Gente, conversei aqui com o doutor Miguel Najib, advogado, procurador do Estado de São Paulo. Falamos sobre Escola Sem Partido, ele é o precursor aí desse movimento. Acho que vocês entenderam bem o sentido da coisa, está seguindo. Vamos ver e a gente vai continuar falando várias vezes aqui no programa, trazendo pessoas abalizadas para falar sobre esse assunto, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte, gente. Valeu.